Na nossa última aula, eu pedi para vocês realizarem alguns exercícios que falam sobre polígonos, né? O assunto da aula era polígonos em relação à quantidade de lados do polígono, a quantidade de vértice e a quantidade de ângulos, né? Então, rapidinho, eu vou relembrar com vocês como é que a gente pode ter os polígonos. Então, gente, os polígonos, eles vão ser sempre figuras geométricas fechadas. O que significa fechadas? Significa que todas as linhas que formam a figura, todas as linhas que formam um polígono, elas se encontram e formam vértices. As extremidades delas se encontram. Então, a extremidade dessa linha se encontra com essa, a extremidade dessa se encontra com essa. Então, elas formam cantinhos, elas são todas fechadas, tá? Se eu tiver, por exemplo, uma figura geométrica desse jeito aqui, ó, com esse espaço aqui entre as duas figuras, tá vendo esse espaço que tem aqui? Que ele vai dar a impressão que entra, fica aqui cortado, como se não existisse essa linha. Se ela não houver, se ela for aberta dessa forma aqui, como essa daqui, ó, tá vendo que uma terminação não encontra com a outra, elas ficam afastadas. Quando isso acontecer, essa figura não pode ser considerada um polígono, tá? Então, para ser um polígono, tem que ter todos os cantinhos fechados. Outra situação que não pode acontecer em polígonos é linhas curvas. Então, por exemplo, se eu tiver um retângulo aqui, não vai ser um retângulo, né? Então, se eu tiver uma figura aqui e um dos lados for num formato, num contorno que faz uma curva, ó, tá vendo uma curva aqui? Se tiver um polígono que haja, um polígono não, né? Se tiver uma figura que possua uma curva, uma linha curva como essa, eu também não posso considerar um polígono. Para ser um polígono, todas as linhas têm que ser bem retinhas. Os polígonos também não podem ter linhas que cruzam. Como assim linhas que cruzam? Por exemplo, essa linha lateral cruzar com essa, isso não pode acontecer. Quando vocês encontram uma figura parecida com esta daqui, ó, tá vendo essa figura? Esta linha, ela cruza com essa linha aqui. Esse lado, esse segmento de reta, cruza com este segmento de reta aqui. Então, quando há esse encontro, quando há essa interseção entre duas linhas laterais de um polígono, eu também não posso considerar esta figura como um polígono, tá? E aí o polígono vai poder variar. Ele não precisa ser tão certinho como esse que está aqui, que é o retângulo, né? Ele vai poder ser triângulos, figuras com 3 lados, então ele vai poder ser triângulos. Ele vai poder ser quadriláteros, aqui já tem um exemplo de quadrilátero, que é uma figura de 4 lados. Ele vai poder ser pentágonos, que são figuras que possuem 5 lados, ó, tá vendo, ó? 1, 2, 3, 4, 5. Então, ele vai poder ser pentágono. Ele vai poder ser hexágono. Então, hexágonos são figuras geométricas que possuem 6 lados. Oi, Tainá. Bom dia, boa tarde. Boa tarde, qual é a página? 37. Então, eles vão poder ser hexágonos, certo? Eles vão poder ser heptágonos. Se a figura tiver 7 lados, ele vai poder ser heptágono. E aí também tem o octógono, que é a figura com 8 lados, o decágono, que é a figura com 10 lados, e o eneágono, que é a figura com 9 lados. Então, os polígonos, eles vão ser classificados conforme a quantidade de lados, lembrando que todos os polígonos vão possuir vértices. Então, todos os polígonos vão possuir esses cantinhos, certo? Então, todos os polígonos vão possuir esses cantinhos, entendeu, Tainá? Página número 47, mas a tia ainda não está corrigindo. Eu estou explicando para vocês alguns conceitos, tá bom? Estou revisando, na verdade, tudo que nós vimos na aula passada, eu estou falando novamente a título de revisão para vocês sobre polígonos, né? E aí agora eu estou falando dos vértices, que todos os polígonos possuem vértices, tá vendo? Que são esses cantinhos, e eles também vão possuir os ângulos, né? Então, os ângulos, eles são a parte de dentro do polígono. Então, o cantinho formado com esses dois segmentos de reta
formam aqui ângulos. Então, aqui eu tenho um ângulo, aqui eu possuo outro ângulo, tá? Aqui eu vou ter outro ângulo, aqui eu tenho outro ângulo. Essas figuras aqui desse lado não são polígonos, tá? Essa figura não é polígono, essa figura não é polígono e essa figura não é polígono. Essas aqui são, então essas aqui também tem ângulo, ó. Então aqui eu vou ter um outro ângulo, aqui eu vou ter um outro ângulo, aqui eu vou ter um outro ângulo, ó. Outro ângulo, outro ângulo, outro ângulo, outro ângulo e outro ângulo. Mais uma aqui, ó. Ângulo, ângulo. Então, vocês percebem que o ângulo é o encontro dos dois segmentos de reta, a parte interna, tá? Então, esses daqui vão ser os ângulos. Gente, os polígonos, né, são essas figuras aqui. Os polígonos, eles sempre vão apresentar a mesma quantidade de lados, de ângulos e de vértices. Então, se uma figura tem 4 lados, ela possui 1, 2, 3, 4 ângulos. Se uma figura tem 4 lados, ela possui 1, 2, 3, 4 vértices, certo? Aqui eu tenho uma figura que tem 1, 2, 3 lados, então ela tem 1, 2, 3 ângulos e tem 1, 2, 3 vértices. Então, as figuras, elas possuem a mesma quantidade de lados, a mesma quantidade de ângulos e a mesma quantidade de vértices correspondente, né, aos lados. Então, aqui, ó, uma figura de 5 lados tem 5 ângulos e 5 vértices. Uma figura de 6 lados tem 6 ângulos e 6 vértices. Dúvidas aqui nessa parte que a tia acabou de explicar? Alguém tem? Gostaria de perguntar? Tá. Outra coisa que nós vimos na outra aula foi a classificação dos ângulos, tá? Então, agora eu vou apagar aqui. Agora nós vamos falar da classificação dos ângulos. Os ângulos são essa parte aqui, tá? Então, pessoal, nós conversamos que os ângulos, eles vão poder ser classificados em ângulos agudos, ângulos obtusos ou ângulos retos. Então, tem essas 3 possíveis classificações para o ângulo. E aí, eu expliquei para vocês como é que vocês faziam para saber, né? Qual era a característica do ângulo que era chamado de ângulo agudo, qual era a característica de um ângulo que era chamado de ângulo reto e qual era a característica de um ângulo chamado ângulo obtuso, certo? Então, eu passei com vocês essas 3 características. E aí, eu trouxe para vocês no dia da aula, mostrei para vocês o esquadro, que é esse instrumento aqui, que forma aqui nesse cantinho o ângulo que possui 90 graus, né? E aí eu mostrei para vocês essa outra folhinha aqui, que eu recortei e desenhei, sabe? Bem certinho, com a medida desse ângulo. Não olhem para esse ângulo e nem para esse ângulo, olhem só para o ângulo de 90 graus. Que ele encaixa, tá vendo? Bem certinho lá no cantinho do meu instrumento de medir ângulos de 90 graus, que é o esquadro. Tá? Então, com esse instrumento que eu tenho aqui na minha mão, eu consigo medir ângulo de 90 graus, de 60 e de 30 graus. Mas, por enquanto, vocês só precisam prestar atenção no ângulo que possui 90 graus, tá bom? Porque é ele que vai determinar se um ângulo é agudo ou se um ângulo é obtuso. Então, vocês primeiro têm que saber o que é um ângulo de 90 graus. Então, o ângulo de 90 graus são aqueles ângulos, né, que são formados todos os ângulos de 90 graus, quando há um encontro do segmento de reta, é possível formar um quadrado no cantinho aqui, ou um retângulo. Isso só acontece quando o ângulo é de 90 graus. Ó, vou tentar formar um quadrado aqui, ó. Não fica, tá vendo? Então, os ângulos de 90 graus, eles têm essa particularidade, tá? E aí, gente, a classificação dos ângulos, ela vai ser assim. Então, agora eu trouxe aqui para vocês também outro instrumento de medida de ângulo. Ó, este aqui é o transferidor, ó. Transferidor, tá? Esse é um transferidor completo, de uma volta completa. Então, é um transferidor que possui 360 graus. Por que 360 graus? Uma linha reta, ela começa no zero e aí ela faz o contorno, ó. Ela faz aqui, ó, meia volta de um círculo, não é meia volta de um círculo, não é meio círculo que eu tenho aqui.
Então ela pega aqui o meio círculo e para na metade. E quando isso acontece, se passaram 180 graus. Então começa 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Aí chega no 19, 20, aí 20, 21, 22, aí chega no 30, 30, 31, 32, chega no 40, 40, 41, até chegar no 90. Os ângulos, todos os ângulos formados que tem uma abertura menor do que 90 graus, são chamados de ângulos agudos. E aí, quando chega no 90, continua a contagem, 91, 92, 93, até chegar no 180. E todos os ângulos que possuem uma abertura maior do que 90 graus são chamados de ângulos obtusos. Então, olha o exemplo aqui. Então, primeiro, eu vou fazer para vocês aqui, eu vou demonstrar para vocês o exemplo de um ângulo agudo, tá? Um ângulo menor do que 90 graus, certo? Então, supondo que eu tenho aqui duas retas. Então, pessoal, aí eu falei para vocês a respeito dos ângulos agudos. Então, ângulos agudos são ângulos que vão ter menos do que 90 graus. Então, é como se eu pegasse um segmento de reta, eu tô falando desse segmento de reta aqui, e aí o outro segmento de reta, qualquer posicionamento dela seria aqui, ó. Tá vendo? Qualquer posicionamento estaria depois do 90 graus. Então, todos os ângulos que estão aqui, nesta área do transferidor, tá? O transferidor é este instrumento aqui, ó. Deixa eu mostrar ele de novo para vocês. Ele é uma reprodução do desenho que eu fiz ali na lousa, ó. Tá vendo, ó? Começa no 0 e vai até o 180. Ele é uma reprodução, não, né? O meu desenho da lousa é uma reprodução do transferidor. Mal feita, porque aqui o transferidor, ele começa no 0 e ele vai contando, ó. Então, ó, 0, 1, 2, 3, ele vai contando até chegar no 180. Ele faz, cada tracinho desse, ele lembra muito a régua, só que a régua, ela é reta. Cada tracinho desse é um ângulo, tá bom? E ele lembra muito espaçamento de milímetro, porque a cada 10 milímetros, quando nós pegamos a régua ela é assim, né? A cada 10 milímetros, ó a régua. A régua, a cada 10 milímetros, a gente tem 1 centímetro, né? A cada 10 milímetros, a gente tem 1 centímetro da régua. Aqui, no caso, a cada 10 graus, aqui, ó, cada linha dessa daqui vai formar 10 graus. Então, cada risquinho maior desse daqui vai ter 10, 20, 30, 40. A régua também é assim, né? Cada risquinho desse aqui, só que na verdade é 1 milímetro, né? Então, cada risquinho desse é 1 milímetro, quando junta 10 milímetros, aí forma 1 centímetro. Aqui não, aqui um risquinho já é 1 grau. Um risquinho já é o grau. Então, 1 grau, 2 graus, 3 graus, 4 graus, 5 graus, 6 graus, tá certo? E aí, todos os valores, todos os ângulos que possuem, aqui é a linha do 90, todos os ângulos que possuem uma abertura, que eu estou falando dessa abertura aqui, menor do que 90 graus, são chamados de ângulos agudos, certo? Na próxima, aqui, ó, quando eu tenho ângulos maiores, ó, maiores, olha aqui. Então, aqui eu tenho a linha do 90 graus. Passou o 90, tá vendo? A abertura do ângulo agora, ela é bem grandona assim, ó. Ela é bem grandona. Então, ela passou de 90. Quando passa de 90, é chamado de ângulo obtuso. Então, o ângulo obtuso é um ângulo que possui abertura maior do que 90 graus. E aí, o ângulo reto, né, que é o que vocês melhor conhecem, é o ângulo que possui exatamente 90 graus. Pessoal, perguntas? Vocês entenderam o que é um ângulo agudo, o que é um ângulo reto e o que é um ângulo obtuso? Sim. Sim? Certo. Então, pessoal, agora que eu já expliquei com vocês uma revisão, né, de polígonos e tudo mais, eu só vou precisar dar uma pausa. Foi. Então, pessoal, agora eu vou começar com vocês, né, a correção dos exercícios a partir do exercício número 1. Tá bom? Feita a revisão. Então, o exercício número 1 fala assim: indique em cada grupo de figuras
planas a seguir, quais delas não são polígonos e explique por quê. Então, entre essas figuras A, B e C, a figura C não será um polígono porque ela possui um dos lados curvos. Então, ela possui uma curva aqui. Por isso, essa figura não é considerada um polígono, certo? Então, alternativa A. Na alternativa B, quer saber qual dessas figuras não representa um polígono. Então, na alternativa B tem a figura A, a figura B e a figura C. A figura que não é um polígono é a figura A, porque ela tem dois segmentos de retas que se cruzam. Então, respondam aí no livro de vocês. Na alternativa C, quer saber qual delas não é um polígono. Nesse caso, é essa daqui, porque é uma figura que está aberta, tá bom? Então, corrijam aí no livro de vocês. Exercício número 2 agora. O exercício 2 fala assim: complete o quadro com o número de lados e de nomes de cada polígono. Então, nessa primeira figura, né? Então, é um polígono que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Um polígono que tem 6 lados é chamado de, então, coloca aqui o número 6. E o nome desse polígono é hexágono, tá? Então, vocês preenchem com o número 6 e colocam o nome do polígono hexágono. Depois, um outro polígono que tem aqui é o pentágono. Então, 1, 2, 3, 4, 5 lados. É uma figura que tem 5 lados, é um pentágono, ó, 5. Coloquem aí, preencham a tabela de vocês, pentágono, tá bom? Próxima figura, ela está aqui. Então, é uma seta, né? Então, essa seta tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lados. Uma figura que possui 7 lados é um epitágono. Então, ó, 7 lados, epitágono. Preencham aí na tabela de vocês com a palavra epitágono, tá bom? Próxima figura é essa daqui. Então, ó, 1, 2, 3, 4 é um paralelogramo. Então, é uma figura que possui 4 lados, é um quadrilátero. Paralelogramo foi muita informação, né? É um quadrilátero. Depois eu explico para vocês por que é um paralelogramo essa figura, tá? Então, é um quadrilátero, uma figura que tem 4 lados, é chamada de quadrilátero. Essa história do paralelogramo é o seguinte: os quadriláteros, as figuras que têm 4 lados, elas possuem nomes especiais, algumas delas. Tem essa que é o paralelogramo, né? Ela tem o nome de paralelogramo porque ela tem os lados opostos paralelos. Então, ela tem os lados opostos paralelos. Então, esse lado é paralelo com esse lado é paralelo com esse. Por isso, ela também pode ser chamada de paralelogramo. Isso é uma coisa particular dos quadriláteros. Tem também o retângulo, né? Então, o retângulo é essa figura que está aqui na luzinha. Lembra que eu expliquei para vocês que o nome do ângulo reto, ele é chamado de ângulo reto por causa do retângulo. Porque o retângulo, ele possui todos os seus cantinhos, todos os seus ângulos internos com um valor de 90 graus. Então, o retângulo, ele possui todos os ângulos iguais a 90 graus. O outro quadrilátero é o quadrado, que possui todos os lados com a mesma medida e ele também possui todos os ângulos retos. Sabia que um quadrado, ele pode ser considerado um retângulo por causa disso? Um quadrado, que é aquela figura que tem 4 lados iguais, ela pode ser considerada um retângulo porque ela também possui os 4 ângulos retos, assim como os retângulos. É uma curiosidade isso para vocês. Tem também o trapézio. O trapézio, ele possui 2 lados paralelos e 2 lados que se cruzam. Então, ele fica mais ou menos assim, ó, o trapézio. Ele é mais ou menos assim, ó. Ele tem 2 lados paralelos, então esse lado é paralelo com esse, e esses outros 2 lados, eles são inclinados. Se vocês imaginarem essa figura aqui aumentando, lá, ó, chega uma hora que os 2 lados se cruzam. Esse é o trapézio. Então, vê, os quadriláteros, eles têm isso. Eles podem ser classificados também conforme aparecem os lados do quadrilátero, tá bom? Foi só uma curiosidade para vocês, não é a matéria de hoje, tá? Então, vamos seguir aqui com a matéria. Então, 4 lados, quadrilátero, tá bom? Próximo, exercício 3. Escreva o número de lados, de ângulos e de vértices de cada polígono. Então, aqui tem um polígono que possui 10 lados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se ele tem 10 lados, ele tem 10
Vértice. E se ele tem 10 vértices, ele tem 10 ângulos, né? Lembra que eu mostrei aqui para vocês também, nesses exemplos, que os polígonos possuem a mesma quantidade de lados, a mesma quantidade de ângulos e a mesma quantidade de vértices. Então, se aqui tem 10 lados, vai ter 10 lados, vai ter 10 ângulos e 10 vértices. Nessa outra figura aqui, observe, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, é uma figura que possui 7 lados. Então, é uma figura que possui 7 lados, 7 ângulos e 7 vértices, né? Então, ela vai possuir sempre a mesma quantidade. Então, 7, 7 e 7. Preencham aí na tabela de vocês. Esta outra figura aqui, olha um trapézio aqui, ó. Esse lado é paralelo e esse lado é paralelo. Se eu esticar essas duas linhas, tem uma hora que elas vão se cruzar, mais ou menos aqui. Bom, enfim. Então, esse é um quadrilátero, é uma figura que possui 4 lados. Se possui 4 lados, possui 4 ângulos e possui 4 vértices. Alguém tem dúvida neste exercício e gostaria de perguntar? Aí tem um pontinho aqui. Se alguém tiver dúvida, pode perguntar, tá? Aí aqui tem um pontinho. O que você observa em relação à quantidade de lados, de ângulos e de vértices desse polígono? Então, o que vocês observam são iguais. A mesma quantidade de lados e a mesma quantidade de ângulos, que é a mesma quantidade de vértices. Aí, qual é o nome de um polígono de 10 lados? É um decágono, né? Esses nomes, pessoal, que eu estou falando para vocês, é pentágono, hexágono, heptágono, decágono, todos esses nomes estão na tabela da página número 46. Então, se alguém tiver dúvida, tem uma tabelinha lá com o nome do polígono e a quantidade de lados, tá bom? Se alguém tiver dúvida, só dá uma olhadinha nessa tabela. Quer falar, Miguel? Pode falar, se quiser. Você falou que era um paralelograma. Ah, o paralelograma é um quadrilátero, né? Uma figura com 4 lados. Eu pensei que era pra colocar paralelograma, mas eu não coloquei, não. Não? Mas colocar não tá errado, viu? Tá certo. Vamos para o exercício 4 agora. Observe as placas de trânsito representadas a seguir. Então, vamos ver essa placa, a placa A. Tá vendo? O contorno da placa A, que é essa placa de pare aqui, possui 8 lados. Uma figura que tem 8 lados é um octógono. Então, vocês veem aqui na tabela, né? Tem uma tabela, ó. Vocês vão colocar a letra que tá na placa, que é a letra A, e escrever o nome da figura que tem 8 lados. Nesse caso é o octógono, tá bom? Oi, Gabi. Pode falar. Nada. É, o octógono. Ó, aqui eu tenho uma figura com 4 lados, então é um quadrilátero. Então, uma figura com 4 lados, vocês vêm aqui, colocam aquela figura era a letra B, né? Então, letra B, quadrilátero, certo? Então, letra B, quadrilátero, uma figura que possui 4 lados. E aí tem aqui também a letra C, ó, a letra C, essa daqui. Então, o contorno dessa figura é um triângulo. Um triângulo é uma figura que possui 3 lados. Então, vocês vêm aqui e colocam triângulo, tá? Então, figura C, triângulo. Gente, tem uma figura aqui que é a figura D. A figura D, ela é um círculo. Quando existem linhas curvas, a gente não pode considerar essa figura geométrica como um polígono, né? Então, lembrem sempre, um polígono vai ter sempre linhas retas. Se tiver linha curva, a gente não pode considerar um polígono. E essa figura é a figura D. Deixa eu ver se tem alguma pergunta referente a isso, que se eu não me engano tem, ó. Então, aqui, ó. Alternativa A. Qual delas não tem a forma de um polígono? Então, é a placa D. A placa D, ela não tem a forma de um polígono porque ela possui essa parte que é uma curva. Alguém gostaria de perguntar sobre esse exercício? Não. Certo. C. Qual dos polígonos representados tem apenas ângulos retos? Então, dessas figuras aqui, ó, de todas essas figuras, qual é aquela que só tem ângulos retos, que só tem quadradinhos nos cantos? Então, se eu vier aqui com o meu transferidor, ó, eu consigo encaixar ele
em todos os cantinhos, ó. Uma linha e a outra linha fica bem em cima do limite do transferidor. Vou colocar com papelzinho verde para vocês verem, ó, tá vendo? Tanto esse lado quanto esse lado, eles ficam bem encaixadinhos aqui, ó, no cantinho. Isso significa que todos esses ângulos medem 90 graus, tá vendo? Então, qual deles que vai ter 90 graus, que vai ser um ângulo reto, é a placa com a letra B, né? Então, vocês vêm aqui e respondam a placa com a letra B. Qual delas vai ter os ângulos obtusos? Então, ângulos obtusos vão ser aqueles que vai ter a abertura maior que 90 graus. Repare, quando eu coloco aqui, ó, eu alinho, eu consigo alinhar de um lado, mas o outro lado fica faltando. Isso significa que eu precisava de um ângulo maior do que 90, eu precisava de mais papel aqui para eu conseguir encaixar. Então, eu tinha que ter um ângulo maior. Então, esse ângulo, ele passa o 90, tá vendo? Aqui ele chega no 90. Quando ele tá aqui, ele chegou no 90, mas tem mais um pedacinho. Então, ele passou. Na placa A, acontece isso com todos os ângulos, ó. Ele passa, aqui, até aqui é 90, mas ele não para aqui, ele segue aqui. Então, ele é maior do que 90. Na placa A, todos os ângulos são maiores do que 90 graus, portanto, são obtusos. Perfeito, Gabriel. Exatamente. Então, todos são obtusos. Então, vocês vão responder placa A. E aí, quer saber dos ângulos agudos, certo? Então, vamos agora para o ângulo agudo. O ângulo agudo, ele é menor do que 90 graus. Então, olha aqui, ó. Vou encaixar ali a medida de 90, tá vendo? Olha o que acontece. No outro caso, lembra que eu tinha que vir aqui preencher, porque ele era grande? Nesse caso, eu tenho que dobrar, ó. Eu tenho que diminuir o ângulo. Se eu tenho que diminuir o ângulo, significa que ele é menor do que 90 graus. Se ele é menor do que 90 graus, ele é um ângulo agudo. Então, a placa que é um ângulo agudo é a placa C. Preencham aí no livro de vocês com a placa C, tá vendo? Então, ângulos agudos, placa C. E aí, no último exercício que eu pedi para vocês fazerem, fala assim: nesta obra de Luiz Sassilotto estão representados alguns polígonos. Então, se vocês olharem aqui, qual polígono que vocês enxergam? É um quadrilátero. E a impressão que dá é que ele está afunilando, que ele está diminuindo, que ele está caindo dentro de um buraco, como se fosse um funil, certo? Então, aí, para vocês responderem esta pergunta, ela pergunta assim: essa obra passa uma sensação de movimento. Que movimento você observa nessa obra? Então, nessa obra, vocês vão observar, nessa obra passa a sensação de que os quadriláteros estão entrando em um buraco, como se fosse um funil. Então, os quadriláteros estão entrando. E aí a pergunta é: que polígono você observa? A resposta: quadriláteros. Então, essa foi a nossa aula de correção e eu vou encerrar agora a primeira parte da nossa aula com a correção. Quadrilátero, exatamente, Daphne. Então, agora eu vou encerrar a primeira parte da nossa aula.